vários locais pela cidade. Os primeiros estudos voltados para a compreensão da paisagem e para a delimitação desse conceito datam do século XVIII ao século XX. Visando a conceituação desses elementos, destacam-se 3 autores alemães importantes: Humboldt, Ritter e Ratzel. Alexander von Humboldt entendia que a observação de uma paisagem deveria ser feita com sentimento. Para este autor, a paisagem estaria associada a um conjunto de fatores tanto naturais quanto humanos. Para alguns estudiosos, Humboldt não se classifica como empirista, pois seu trabalho buscava unir o trabalho empírico ao abstrato. Carl Ritter, em seu livro Geografia Comparada, não toma a paisagem como elemento principal em seus estudos. Para Ritter, as manifestações que ocorrem nessas paisagens estão presentes em diversas outras regiões. Logo, sua prática geográfica estava mais voltada para a catalogação, descrição e análise dessas manifestações nas regiões do que para a conceituação da paisagem em si. Já Friedrich Ratzel, em Antropogeografia, relaciona pela primeira vez a cultura à paisagem. No entanto, Ratzel tem uma forte influência darwinista, a qual o leva a ter uma percepção limitada da cultura, associando-a a um artefato que seria utilizado pelo homem para sobreviver e dominar o ambiente. Anos mais tarde, no período que envolve os anos 1970, surgem 2 correntes geográficas, a humanista e a crítica, esta não fazendo uso do conceito de paisagem e limitando-se apenas aos conceitos de espaço e lugar. A geografia humanista, por sua vez, retoma o conceito de paisagem e passa a considerar as questões subjetivas que estão ligadas a ela, mediante a análise de seus significados. Tendo em vista essa nova perspectiva humanista, o ambiente que envolve o homem, seja físico, social ou imaginário, influencia sua conduta. Mello, 2001, página 33. Os estudos de percepção ambiental ou de percepção da paisagem são fundamentais para analisar os valores, os sentimentos em relação às paisagens. Destaca isso em seu artigo Paisagem e Cultura, uma reflexão teórica a partir dos estudos de uma comunidade indígena amazônica. 10 anos mais tarde, surge a geografia cultural, ainda pautada sobre a visão humanista, a qual dá uma atenção maior à paisagem simbólica, indo além da materialidade da cultura e da natureza, procurando abarcar os sentimentos e os valores dos indivíduos em relação à paisagem. Para dar continuidade à análise, será necessário nos recordar de um momento no passado em que passeávamos nas ruas e, ao passar ao lado de um muro, uma casa ou um prédio, nota-se que ali há alguns desenhos feitos de forma rápida e algumas escrituras também produzidas com uma rapidez semelhante. Nesse momento, estamos diante de uma pichação. A imagem acima traz algumas pichações existentes em uma praça, conhecida como Praça do Antigo Cinema, no município de Codó, Maranhão, no caso, essa imagem aqui. As pichações, assim como o grafite, fazem parte de uma categoria artística chamada de arte de rua. No entanto, existem diferenças entre eles. As pichações são comumente produzidas por jovens que não possuem qualquer tipo de conhecimento artístico profissional. É uma arte mais rápida, mais frenética. Seus praticantes geralmente vivem nas periferias das cidades, o que também acontece com os grafiteiros, e convivem diariamente com as mazelas sociais e o descaso do governo para com os habitantes. Os conceitos do que seriam as pichações e os grafites são comumente trocados entre si, e por muitas das vezes a pichação, em comparação ao grafite, passa a ser considerada a ovelha negra, o lado ruim da arte de rua. No entanto, faz-se necessário frisar que a pichação parte de um processo mais anárquico de criação, onde o que importa é transgredir e até agredir, marcar a presença, provocar, chamar a atenção sobre si e sobre o suporte. Jacobson, 1970, página 48. As pichações, assim como toda a produção humana, é uma produção política, dotada de sentidos e significados. A pichação é, de forma direta, um fenômeno da comunicação.
Tavares, 2010, página 23. A exemplo, quando algo é pichado e algum outro pichador não concorda com o símbolo ou que fora outrora escrito, este picha um X por cima para mostrar sua discordância. As pichações também podem estar associadas a alguma reivindicação social feita por esses grupos de pichadores. Exemplo disso, temos uma pichação que fora realizada em um muro na qual estava escrito vacina para todos, reivindicar as vacinas para a população. E pode estar associada também às gangues e facções locais, que picham seus símbolos a fim de demarcar o seu território. A praça representada na imagem acima possui algumas pichações, como o ID 4.20, F14 e diversas outras produzidas por pichadores locais. O local é conhecido como um ponte de encontro entre alguns grupos de jovens. Por ser um espaço um pouco mais afastado e discreto, é usado por muitas das vezes para o consumo de produtos lícitos e ilícitos. A pichação weed faz alusão à maconha, utilizada por alguns grupos naquele local. E a 4,20, ou 4,20, ou 4,2,20, também faz alusão ao uso da erva e serve, de certa forma, para marcar o local dos frequentadores. Fora as pichações que aparecem na imagem, existem outras que preenchem a praça em conjunto com o grafite de um jogador de basquete, o qual fica de frente para uma cesta que corresponde a este esporte. O local, além de ser frequentado por usuários, também é um espaço no qual alguns adolescentes se reúnem para jogar basquete. Localizada em frente a uma escola de freira, a praça também está presente na vida desses estudantes e, claro, na vida dos moradores que residem ao lado dela. Antes de passar para o próximo parágrafo, eu queria só explicar aqui esse F14, porque na imagem a gente tem um F1, que é alusão. A gente tem F1, que é alusão, significa fumar que é alusão ao uso da maconha, mas a gente tem também aqui o F1 e ao lado a gente tem o 4, que aparentemente foi colocado depois e eu acredito que ele tenha sido colocado depois porque ele está escrito de uma forma diferente, com uma grafia diferente, com uso de tinta diferente, tem mais tinta do que o F1. Então, esse 4, acredito, e umas amigas também, a gente acredita que isso foi colocado depois. E fazendo uma pesquisa rápida no Google, quando a gente coloca F14, aparece uma CID que diz respeito a transtornos mentais devido ao resultados, né? São devido ao uso de maconha, de cocaína, na verdade. É isso que aparece. Então pode ser isso, pode ser que a princípio tem o significado de fumar e depois alguém colocou o 4 porque sabia que fazia alusão a esses transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de cocaína. Ou pode ser que alguém só colocou 4 ali, mas enfim, eu acho que existe esse significado por trás. Dando continuidade. A praça está repleta de signos e significados atribuídos por seus frequentadores e construídos a partir das experiências de cada pessoa que vivencia e interpreta as formas simbólicas ali existentes. Por ser um local mais afastado e repleto de pichações, é considerado por muitos como um local perigoso para se estar. Por outros, é um bom local para reunir-se com os amigos. Para os estudantes daquela escola, é um local bom para conversar e descansar um pouco assim que a aula acabar. Para os moradores, pode ser relacionado a um local de descanso abaixo das árvores ou a um local perigoso devido ao uso de drogas tão próximas às suas casas. Para cada uma das pessoas que já passou por esta praça ou já ouviu falar desta, existe uma interpretação diferente de suas formas simbólicas. Essas pichações, apesar de estarem presentes por toda a parte nessa praça, não podem ser consideradas, de forma alguma, uma paisagem dominante. Esta paisagem excluída, vinda de uma cultura alternativa, é bem menos visível que as paisagens dominantes oficiais locais, como a cruz da frente da praça, a escola de freiras ao lado da praça, a loja de artigos religiosos que fica 2 casas à frente dessa praça, e etc. Todos esses elementos compõem a paisagem religiosa cristã que é tão enfatizada nessa cidade.
Apesar de mudarmos um pouco a ótica de análise dessa paisagem, e fazendo assim com que esses elementos que sofrem de tentativas de apagamento por parte das autoridades locais com frequência ganhem destaque, eles continuam sendo parte de uma paisagem excluída e por muitas vezes negada dentro das cidades. E é isso que eu tenho para oferecer para vocês hoje, que são as referências que eu usei. David, quer fazer algum comentário sobre o texto? Bom dia, pessoal. Eu achei muito interessante a ideia da Ana Luísa de trazer essa questão da paisagem excluída, né? Porque, querendo ou não, durante algumas análises, muitas das vezes elas não trazem, né? As pessoas não costumam trazer essa representação das, das, das obras que elas vão realizar, né? Dentro dos seus textos, discussões, entre outras. E dessa forma eu pelo menos consegui observar, né, como essa simbologia, né, do grafite às vezes traz algumas características que até então não dá para a gente perceber apenas passando por lá, né? Então, dessa forma a gente já compreende do que se trata, né? Representam grupos, representam as facções, né? Assim como também representam um local de descanso, um local para que os moradores, né, próximos ali têm uma relação diferente. Então, eu gostei bastante da proposta que a Ana trouxe. Muito interessante. Parabéns, Ana Luísa, muito bom, né? Essa mesmo era a proposta, né? Quando eu fiz a proposição aí da escrita de um texto, né? Sobre uma paisagem, sobre o simbolismo dessa paisagem. Então, tu conseguiste captar mesmo a essência daquilo que a gente solicitou. O texto ficou muito bom, né? A escrita muito fluida. É isso mesmo que a gente visa aqui, né? Que a gente um dos nossos objetivos é exatamente a produção textual, a produção de trabalhos acadêmicos com qualidade, né, trabalhos de excelência, e eu percebo que a gente está no caminho, né? Tanto a Ana Luísa quanto o David, né, são pessoas que têm uma alta capacidade, né, de fazer sistematizações, né, de escrever sobre a realidade. Isso motiva a gente. Estão me ouvindo direitinho? Acho que minha conexão caiu ainda agora. Eu não diria cair, ela meio que corta às vezes. Oscilou, né? Mas já está normal, né? Tá. Então, gostei bastante mesmo, né? Gostei, Ana Luísa, que tu fizeste aí um apanhado, né? Como esse conceito de paisagem tem sido trabalhado ao longo do tempo, né? Citou autores como Humboldt, Ritter, Hatzel. Eu gosto muito da abordagem do Humboldt também sobre as paisagens, né? Apesar dele ser um escritor que está nesse contexto aí do século XIX, de uma geografia mais tradicional, mas o Humboldt tem muito o pensamento do Humboldt, né? Tem muito a acrescentar a essa perspectiva humanista de paisagem que a gente traz, porque ele já se preocupava com a questão cultural, né? Ele se preocupava com a questão das pessoas,
né, e como as pessoas interagem com as suas paisagens. Então, eu gosto muito do pensamento do Humboldt. Sem falar que o Humboldt também é um dos precursores nessa história da conservação da natureza, né? E destaque aqui para a América Latina, né? Que ele fez as suas incursões, suas primeiras incursões, né? Fora da Europa, foram aqui, né? Em alguns países aqui da América Latina. Ele não chegou a vir até o Brasil, mas ele ficou ali pela região dos Andes, né? E tem umas contribuições muito boas. Tem até um livro dele, A Invenção da Natureza, se eu não me engano, né? Uma biografia do Humboldt, feita por uma historiadora. E ela traz muitos detalhes interessantíssimos, né, sobre a vida e sobre a obra do Humboldt. Né, até comprei esse livro, mas ainda não terminei. É um livro bem volumoso, mas é muito apaixonante. A gente vai lendo e vai tendo muito mais, cada vez mais curiosidade, né, para saber do desfecho do livro. Então, muito bom ter feito esse apanhado histórico, Ana Luísa, sobre essa noção, o conceito de paisagem, né, e sobre algumas noções sobre essa que é uma das categorias-chave da geografia que nos interessa, né, porque é o foco também do nosso projeto de pesquisa. Muito bom também ter utilizado textos para fazer a fundamentação teórica, né, como eu havia sugerido, né? Também foi além dos textos que a gente trabalhou, né? Utilizou outros autores, isso é muito positivo também. Enfatizou a questão da geografia humanista cultural a partir da década de 70, como ela vem se desenvolvendo, né? Também foi uma sacada bem interessante. E, né, já trazendo aí para a especificidade de Codó, fez esse pequeno texto sobre a Praça do Cinema, e com essa pegada muito bacana, trazendo aí essa expressão cultural, né, que são as pichações e o seu simbolismo, né, muito interessante, porque também fez um link entre a praça, entre essas expressões, e paisagens excluídas do Cosgrove. Eu não vi, foi a citação do Cosgrove. Tu fizeste a citação? Acho que eu não prestei atenção. Eu não fiz, acho, de passar. Então, ó, já fica a dica, né, para fazer a citação do Cosgrove, né, porque ele que faz essa classificação dessas paisagens, né, paisagens excluídas e paisagens dominantes, aí fica bem legal encaixar aí o Cosgrove no trabalho, né, para falar sobre esse simbolismo da paisagem. É interessante também, né, quando tu fala aí sobre as pichações, que são artes de rua e são consideradas as ovelhas negras, né, da arte de rua. Eu não sei, assim, a visão que a gente tem é mesmo dessa discriminação, né, que a pichação sofre, né, muitas vezes ela é considerada uma coisa indesejável, né, uma coisa que agride a visão de muitas pessoas, né, principalmente das pessoas mais conservadoras, né, que só conseguem ver o lado negativo dessas expressões. Né? Então, foi muito bom ter trazido também esse resgate, esse olhar diferenciado sobre essa expressão, né, que é mais uma expressão, por exemplo, da indignação dessas pessoas que fazem, né, também traz aí também a questão da demarcação de territórios, né, como o David mencionou, né, a questão também das facções, porque algumas dessas expressões vão expressar uma territorialização e uma territorialidade, né, para dizer, para demonstrar para a população que ali tem domínio, né, de determinadas facções. Aqui em São Luís, teve um tempo que a gente quase não tinha mais, né, a gente quase não observava
pichações, pelo menos aqui nas áreas onde eu ando, e não é área nobre, eu não frequento, a minha vivência aqui em São Luís não é de área nobre, né? Eu frequento a parte mais, entre aspas, uma parte mais periférica, né, da cidade de São Luís. E aí a gente quase não via. Hoje em dia a gente já vê muita demarcação de território, né, das facções. Principal, tem uma que é a principal aqui e que a gente se depara muitas vezes com essas demarcações territoriais, né, dizendo que ali é o espaço é o território deles, né, principalmente nessa coisa aí das drogas, né? Então, na cidade, a gente vai observar também esses domínios, essas tentativas de domínio territorial, que muitas vezes acaba também assustando as pessoas. Então, muito bom essa tua abordagem, Ana Luísa. Muito obrigada. Se tiver mais algum comentário, gente, fiquem à vontade. Só dizer que quando eu estava fazendo a pesquisa sobre as pichações, e daí eu achei esse artigo e achei também uma dissertação sobre. Quando no artigo ele falou que a pichação ela está realmente ali para agredir, para causar incômodo, sabe? É como se abrisse assim a sua mente. É incrível. E também na dissertação do. Não sei o nome dele, não me recordo. Mas na dissertação ele estava falando sobre as pichações em João Pessoa, em alguma cidade na Bahia, e como elas eram diferentes das outras pichações, como elas tinham aquele toque artístico que só eles têm, que, por exemplo, a gente tem as pichações em São Paulo, que é uma pichação que é característica de lá, que as letras são de um formato, elas são mais pontiagudas, meio triangulares, elas têm esse formato próprio, e aí tem aquelas letras que elas são mais circulares, e essas que é lá na Bahia, na cidade onde ele estava fazendo a pesquisa dele, essas pichações, elas, para poder cobrir todo um muro de forma rápida e de forma rápida, né? Elas se alongavam mais. Então, ela, tipo, uma escrita, ela começa aqui e a pontinha, ela segue alongando, assim, para poder cobrir o muro todo, pichar todo o muro. E ele traz essas imagens e ele faz essas análises de como elas são diferentes, de como elas iniciaram, assim, lá no começo, elas tinham mais essa influência paulista, só que aí, em determinado momento, essa foi quebrado, e aí começou a virar algo mais regional e mais único, daqueles pichadores daquele local. E é muito interessante ler esse texto. Não li todo porque são 100 páginas, mas eu vou desmiuçar ele mais tarde. Nossa, que legal, que bacana. E é algo inovador, né? Eu acredito que a gente não tem estudos dessa natureza em Codó, né? Então, para vocês verem, né, como a geografia cultural, humanista cultural, ela abre também os nossos olhos, né? Ela amplia os nossos horizontes, né, os nossos olhares, né? A gente se sensibiliza também, né, com vários aspectos que a gente tem, né, nos nossos lugares, nas paisagens. E é isso. Então, gostei muito. Acho que essas letras que tu tá falando, eu acho que eu já cheguei a ver, Ana Luísa, aqui em alguns muros aqui de São Luís. Eu estou imaginando aqui, porque eu acho que eu já vi esse tipo de letra. Né? Elas são bem compridas mesmo. E eu nunca tinha parado para pensar nessa intencionalidade, né? No porquê que essas letras têm esse formato, né? E é mesmo, é justamente para preencher o muro todinho. Nossa, muito interessante.
Pessoal, agora eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o novo horário para as nossas reuniões, porque dia de sexta-feira está bem complicado para mim, está bem cheio. Aí eu queria pensar com vocês, eu tenho até uma sugestão do dia e do horário, mas aí tem que ver se fica bom para vocês também, que é na quarta-feira, às quartas-feiras, às 14 horas, de 15 em 15 dias, né? Reuniões quinzenais. E aí, se vocês tiverem outra proposta, porque dia de quinta e sexta-feira eu tenho aula, aí fica bem complicado. E dia de quarta-feira de manhã, geralmente tem reuniões, né, do colegiado, reunião de campus. E aí também tem um grupo de trabalho que eu estou participando das licenciaturas, porque a gente está tendo que reformular os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, e aí a gente está fazendo isso, né? Então, eu participo também dessa comissão, é de 15 em 15 dias. E aí eu sugiro nas quartas-feiras, às 14 horas, o que, que vocês acham? Pode ser na quarta-feira à tarde? David, pode ser, David? Ana Luísa está dizendo que para ela pode Sim, ser. Pode ser também, pode ser David? também. Aham, não tem problema não. Então tá. Então tá certo, a gente fica combinado assim por enquanto, né? Se a gente precisar mudar, a gente conversa novamente, tá bom? Então esse semestre a gente fica nas quartas-feiras, às 14 horas. Só anotar aqui. E aí de 15 em 15 Ma- dias, tá bom? Aí eu aviso vocês quando tiver que fazer alguma reunião que fuja desse calendário, desse cronograma, a gente sempre vai avisando. E aí, tem alguns avisos aqui. Então, sobre as entrevistas, foram aplicadas 95 entrevistas, né, em relação ao andamento da pesquisa. A gente parou, né, a gente deu uma parada na aplicação dessas entrevistas, porque agora a gente está na fase de sistematização, né? Então, eu pedi para a Ana Luísa fazer uma sistematização dos dados que a gente obteve para ver quais são os geossímbolos mais significativos, né? Aquela planilha que foi gerada, ela tá tudo misturado, né? Tem vários geossímbolos que estão repetidos, e aí eu pedi para ela que fizesse uma organização, né? Fosse colocando cada geossímbolo que foi citado, e aí do lado colocar em outra coluna a quantidade de vezes que esses geossímbolos aparecem, né? Porque aí a gente vai ter uma noção melhor, né? A gente vai poder visualizar de forma mais prática e também para a gente poder selecionar esses geossímbolos que foram mais citados, né, mais significativos, para a gente começar a trabalhar com eles especificamente. Então já fica mais fácil da gente visualizar e da gente já fazer uma seleção dos geossímbolos com os quais a gente vai trabalhar na nossa pesquisa, certo? Ok. Outra coisa, esse semestre eu queria que vocês começassem também a se dedicar à pesquisa, né? A pesquisa mais específica sobre CODO, né? Que vocês buscassem tanto na internet quanto em bibliotecas, né? Museus e outros espaços, bibliotecas públicas, bibliotecas particulares, né? Vejam se vocês encontram pessoas que têm também alguns materiais sobre CODO, né? Então, materiais bibliográficos e informacionais em geral, como livros, artigos, monografias, dissertações, teses, relatórios
né, matérias de jornais e revistas, legislação, músicas, poesias, vídeos, fotografias, literatura, pinturas, reportagens, documentos, tudo que tiver relação, né, com a cidade de Codó, não só com a cidade, mas com o município, né, porque a gente com certeza tem geossímbolos que foram citados que estão na parte rural, né, do município de Codó. Então, eu queria que vocês começassem a procurar materiais para que a gente. Ah, legal, Ana Luísa está dizendo que o tio dela outro dia levou uma revista que tinha alguma coisa, né? Então, é isso, pesquisar e já tendo esse olhar, né, para questões históricas de Codó, questões geográficas, né, questões ambientais e questões culturais. Então, vocês vão ter esse olhar e vão começar a garimpar, é um garimpo, né, pesquisar fontes, né, para que a gente tenha material para colocar nos nossos trabalhos. Então, essa é uma etapa importante, né, do projeto de pesquisa, é a busca de materiais, né? Não só de materiais bibliográficos, né? Não só de livros, né? Não só de artigos, mas de fotografias, né? De músicas relacionadas a Codó. A gente começou essa reunião aqui com uma música de um rapaz aí de Codó, que faz parte do Tiroteio Verbal, não sei se vocês já ouviram falar nele, acho que já, né, o Xinha, ele é conhecido como Xinha, e ele fala sobre o lixão, tem uma música dele, Terra das Palmeiras, e ele traz como pano de fundo o lixão de Codó, e então a música dele também é, né, uma expressão desse simbolismo de Codó, né, de alguns geossímbolos. Inclusive, eu dando uma olhada na nossa planilha, eu vi que algumas pessoas citaram o lixão de Codó como um geossímbolo, né? Então, provavelmente a gente vai também discutir alguma coisa sobre o lixão. Ah, David disse que cortou, né? Estava falando que no começo da aula eu coloquei uma música do Xinha que fala sobre que tem o lixão de Codó como pano de fundo. E aí eu fiz uma correlação com os nossos resultados dessa entrevista. Algumas pessoas colocaram que o lixão de Codó é um geossímbolo, né? E aí certamente a gente também vai discutir o lixão de Codó enquanto geossímbolo na paisagem de Codó. Então, aí eu estou dizendo que músicas como essas também servem como referência, né? Então, o que eu estou pedindo para vocês é que vocês se dediquem à pesquisa de materiais que a gente possa utilizar como referencial teórico, né, para os nossos trabalhos. Fotografias também, né? Tem gente que tem fotografias antigas, de repente vocês podem encontrar no arquivo público de Codó, na biblioteca pública, né, de Codó, alguns materiais interessantes. IBGE, isso. E aí o que tiver disponível em PDF, melhor ainda, né? Mas quando não está, é bom, a gente tem que tirar foto, né? E aí a gente vai compartilhando isso lá pelo e-mail do nosso grupo de pesquisa. O que vocês forem encontrando, vocês vão mandando lá para o e-mail. E aí eu vou criar um drive, uma pasta do drive do e-mail, para a gente colocando esse material. E aí, na próxima reunião, a gente já vai selecionando, né, alguns desses materiais para a gente ir conversando, né, sobre os conteúdos que eles trazem. Certo? E aí a gente já seleciona alguns desses materiais e já combina, né, da apresentação desses conteúdos aqui no nosso grupo de pesquisa. Entenderam, né? Qual é a lição de vocês agora, a lição de casa? Aham, professor.
E também só falando, né? Essa lição aí, ela é contínua, né? Vocês estão no projeto de pesquisa, né? Estão trabalhando com essa temática, então é algo contínuo, né? Uma etapa que praticamente ela não acaba. Quando a gente está dedicado a uma pesquisa, então nosso olhar já se volta para isso e a gente vai pesquisando, né, sobre essa questão, vai buscando fontes para que a gente tenha uma boa fundamentação dos nossos trabalhos. É uma coisa que vai servir para vocês, né, para os trabalhos, né, também que vocês vão realizar. É nesse sentido, bem aí. Eu estava até tentando procurar alguns desses, né? Eu vou ver se minha colega, que ela disse que tem um livro que fala sobre Cidade de Codó, que eu não lembro do nome agora, mas ela disse que tem em mãos. Vou ver se ela me empresta. Ótimo. Que ela disse que é um livro ótimo, o professor Aragão até mencionou uma vez para ela, que ela conseguiu a xerox do livro. Ela Ah, disse que é bom. legal. E aí, se esses materiais estiverem na forma física, né, é necessário que façam um escaneamento ou tirem fotos das páginas, né, para que a gente tenha o nosso acervo, né, o nosso acervo digital desses materiais, que vão servir de Certo. fonte de pesquisa, né, para esses trabalhos, essa pesquisa e também para pesquisas futuras, tá bom? Então, tá combinado. Outra coisa, gente, outra coisa importantíssima é que vocês façam relatório, né, das atividades que a gente vai realizar ao longo do semestre. No semestre passado, como a gente estava começando, eu não pedi, né, mas agora, né, eu solicito que vocês façam as anotações de vocês, né, anotem o que a gente está fazendo aqui no grupo de pesquisa, né, as nossas participações em eventos, em atividades, anotem, e ao final do semestre, né, eu peço que cada um de vocês envie esse relatório para o e-mail do grupo também, que é para ficar registrado, e isso também vai ajudar, né, quando vocês precisarem lembrar, né, do que foi feito, do que vocês fizeram, das participações de vocês, quando vocês precisarem de alguma declaração de participação no grupo de pesquisa, podem me pedir, né? Eu tenho o registro da frequência de vocês, né? Toda reunião que a gente faz, eu peço para vocês assinarem uma lista de frequência, e aí, quando vocês precisarem de alguma declaração, é só me pedir, né, com antecedência, que eu forneço essa declaração para vocês de participação no grupo de pesquisa, né? Tanto o David quanto a Ana Luísa, qualquer membro do grupo de pesquisa que precise. Oi, David, pode falar. Levantou a mãozinha, pode falar. A gente vai ter meio que um exemplo assim de como fazer esse relatório, que eu não tenho o Sim, costume de fazer nada disso. ah, sim. E aí já vai pegando a prática, né? A manha de fazer um relatório. Eu coloquei alguns tópicos aqui no nosso registro da nossa reunião. Eu vou até passar para vocês, né, essa ata, né, esse registro da nossa reunião, e eu anotei aqui os tópicos. Vou passar para vocês, tá bom? Mas os tópicos principais, a estrutura do relatório é capa, né, a capa, contracapa, sumário, identificação. E aí, nessa identificação, o que, é que vocês vão colocar? O título do projeto de pesquisa, o período de referência, qual o período ao qual vocês estão se referindo, né? Por exemplo, nesse relatório que vocês vão fazer agora, vocês vão colocar o período do semestre, né? Que é 18/10/2021 até 29 de janeiro de 2021. Vão seguir mesmo a lógica do semestre, certo? Aí vou Ok, colocar esse período de referência,
a orientadora, o local de execução da pesquisa, que no nosso caso é Codó, Maranhão. Uma breve introdução, onde vocês vão falar, né, brevemente sobre essa experiência do grupo de pesquisa e sobre o que aconteceu ao longo desse semestre, em linhas gerais. Vão colocar outro tópico, atividades realizadas. Então, nesse tópico, vocês vão fazer uma breve descrição das atividades que foram realizadas, né, e as impressões pessoais de vocês sobre cada uma dessas atividades, né, cada uma dessas reuniões que a gente está fazendo e o que a gente faz durante as reuniões, eventos que vocês participarem, né, atividades, às vezes eu convido vocês para participarem também de algumas atividades extras, e aí tudo que vocês fizerem aqui pelo grupo de pesquisa, né, vocês vão colocar lá nesse pequeno relatório. Incluir títulos das publicações geradas ao longo do período, né? Espero que a gente tenha algumas publicações ao longo desse período. É por isso que eu pedi para vocês também procurarem alguns eventos. Eu também vou procurar eventos que possibilitem a nossa participação com a apresentação de trabalhos, né? E aí vocês já vão... o David disse que quase já achou um, certo? Aí vocês já vão submeter esses pequenos trabalhos que vocês têm feito, né, que nós estamos fazendo, e aí já vão entrar nos relatórios, né? Então a gente já deixa tudo registrado nos relatórios. E isso vai ajudar, né, no final das contas, né, se a gente precisar também comprovar alguma coisa, né, a gente já tem essa facilidade, porque a gente já está acostumado a trabalhar com essa sistemática, né, de anotar o que a gente tem feito, que a gente vai fazendo, e no final de tudo, unir, né, toda essa informação sob a forma de relatórios semestrais. Principalmente, Ana Luísa, tu que está recebendo, que está na função de bolsista do projeto, é obrigatório, né, ter esse relatório e submeter ao PIBIC, né? Então, a gente tem que fazer os relatórios parciais e enviar para o PIBIC, né, ao final de cada ano. A gente tem que enviar esses relatórios. Então, já facilita, né? Então, esses relatórios semestrais já vão servir de base também para o teu relatório geral. Vamos colocar também no relatório os resultados e discussões, considerações finais, referências, apêndices, por exemplo, quadro de participação em eventos e outras atividades, roteiro de entrevista, anexos, por exemplo, cópia de documento não produzido pelo grupo de pesquisa, né? Às vezes você quer colocar uma lei, né, quer colocar um texto de uma matéria jornalística que não foi produzido por você, então isso entra como anexo. Já o que é produzido por nós entra como apêndice, né, como os roteiros das entrevistas que a gente tem aplicado e outros, né, como o quadro aí um quadro síntese sobre trazendo tanto as datas quanto os eventos e atividades que vocês participaram, né? Então isso vai entrar como apêndice. E aí, gente, é isso. Então vocês têm essas atividades. Começar a fazer a pesquisa nos acervos, né, nas bibliotecas, nos arquivos públicos, nos sites, né, e compartilhar o que vocês encontrarem. E aí, na próxima reunião, a gente vê os materiais que a gente já encontrou e faz uma seleção daqueles que a gente vai trabalhar, né, pelo menos uma seleção inicial daqueles que a gente vai trabalhar ao longo desse semestre. Então, a nossa próxima reunião vai ficar para quarta-feira, daqui a 15 dias, né? Tem essa quarta-feira da próxima semana, pulando essa outra. Então, a gente já vai começar a fazer nossas reuniões às quartas-feiras, às 14 horas. E aí, na próxima reunião,
Ana Luísa, eu peço que tu traga já os resultados dessa sistematização e apresente, tá bom? Compartilha com a gente quais foram esses resultados aí já sistematizados para que a gente já visualize, né, quais foram os geossímbolos mais citados aí pelas pessoas entrevistadas. Na próxima reunião, a gente vai compartilhar esses materiais que a gente encontrou nessas nossas pesquisas e fazer essa breve seleção. Então, gente, vocês têm alguma dúvida? O David levantou a mão. Pode falar, David. Eu diria que a dúvida, sim, é com relação a essa atividade aí do simbolismo da paisagem, né, que antes de eu ter o acidentezinho, né, que eu quebrei meu óculos, eu meio que tinha começado. O que eu queria falar era sobre a chamada, né, Praça da Bíblia, que é um monumento que tem os 10 mandamentos aqui na cidade. E, assim, seria correto eu destacar somente, dentro da discussão, é claro, a questão das produções simbólicas e as paisagens, porque eu meio que tinha pegado, tipo, tava mesclando, né, as discussões do Roberto Lobato Corrêa, né, que ele faz algumas menções sobre essas produções simbólicas, aí continuava com Stuart Hall, aí a Risso, né, a Cristiane Risso, e daí eu tirava alguns outros autores que falavam sobre o espaço urbano, né, que tem na cidade e sobre as paisagens que são implementadas, né, a partir da representação dessas pessoas, grupos, etc. Aí com isso eu queria meio que trazer, né, como essa implementação desse monumento, né, em um local que não é tão visível assim, ele é, meio que aponta as características que o Rowntree e o Conley, né, que o Roberto Lobato Corrêa fazia menção, né, naquela questão da escala, em que ele fala, né, sobre a questão das relações de poder e da questão política também, né, que é essa de tentar impor, né, a paisagem de um grupo dominante a partir de um espaço, de um determinado espaço, né, e como ele tenta moldar essa paisagem a partir dos seus próprios preceitos, porque a gente tem, né, na paisagem a polivocalidade, ela vai representar para um grupo uma coisa e para outras pessoas outras. Então, assim, a gente pensando na sociedade aqui, né, coroense, em que ela desde muito tempo já tenta demonstrar-se ser uma sociedade cristã, né? Aí eu, para mim, que trazer esse aspecto mais da praça, eles tentem demonstrar isso, né? Aí, a partir disso, a ideia na verdade, a problemática, né, que a gente diz, é a questão do apagamento, né, das possíveis representações, né, das religiões de matrizes africanas que a gente não tem, né, que são, pelo menos eu não conheço nenhum monumento que se faz presente sobre isso, né, o que a gente tem, mesmo assim, só são os terreiros e o a tenda do Bita, né, mas especificamente falando, a gente não tem uma placa enorme com o nome A Lei de Deus dizendo nada, né, então a gente pode dizer que na verdade eu posso continuar seguindo essa ideia assim, né, mesmo. Vai dar certo, né? Pode e deve, né? Vai dar certo, sim, com certeza. Né? E já pensando mesmo, né, na publicação, né, desse trabalho. Já vamos começar a nos dedicar mesmo a pensar nessas publicações aí dos escritos, dos achados de vocês. Tá bom? Muito bom, David. Vai ficar maravilhoso. Excelente.
Tá certo, professor. Valeu. Tá bom. Então, a nossa próxima reunião ficou para o dia 10, né? Dia 10 de novembro, às 14 horas. Tá bom? Já coloquei aí nas agendas de vocês. E aí a gente se encontra na próxima quarta-feira, se tudo der certo, viu? Qualquer coisa, a gente vai se comunicando lá pelo grupo, tá bom? E até breve, até quarta. Certo, professor. 10 de novembro, né? Dia 10 de novembro. Vou marcar aqui. Tá certo. Certo. Preencheu a lista de frequência, David? Aham, eu marquei, eu coloquei lá. Tá bom. Então tá bom. Obrigada, Ana Luísa. Obrigada, David. E até logo, gente. Qualquer dúvida, só me procurar pelo WhatsApp, tá bom? Um abraço. Até logo. Tchau. Bom dia, tchau, pessoal. Bom dia. Bom almoço.